Um estudo da FGV aponta, a gente falou sobre esse estudo nessa semana, que em 2 anos só, não é nada, a distância de uma Olimpíada para uma Copa do Mundo, quase 10 milhões de brasileiros entraram na linha da pobreza. São pessoas que vivem com menos de R$ 500 por mês, metade, menos de metade de um salário mínimo. O Renato deu uma olhada nesses números e traz os detalhes pra gente. É muita gente, Renato, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. Mais uma vez, as notícias não são boas, mas mostram uma certa coerência estatística no empobrecimento da população brasileira, né? Nós já comentamos aqui na coluna a pesquisa que mostrou que 33 milhões de brasileiros têm algum grau de vulnerabilidade alimentar. Já comentamos aí o pessoal que está tendo que, pelo preço do botijão de gás, que trocar o gás pela lenha ou pelo álcool, e que isso acaba refletindo em queimaduras aí na parcela da população que tem que usar esse recurso para conseguir cozinhar. E agora vem esse número da Fundação Getúlio Vargas, o mapa da pobreza da Fundação Getúlio Vargas, que mostram que em 2 anos nós tivemos uma cidade de São Paulo, de eleitores da cidade de São Paulo, entrando na linha da pobreza. Nós temos aí, se essas pessoas fossem um colégio eleitoral, seria o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Imagine essa situação, Megali, com o preço da cesta básica disparando, como a gente já conversou aqui também. Nós estamos falando que nós temos quase um terço da população brasileira, 29,6% da população brasileira, que ao ganhar menos do que meio salário mínimo por pessoa, obviamente tem uma dificuldade maior de comer. Isso usando os critérios internacionais de linha da pobreza. Se a gente for utilizar aqui aquele critério que, por exemplo, vale para o Auxílio Brasil, né, que substituiu o Bolsa Família, esse número cairia de quase R$ 500 para R$ 210 por pessoa da família. Ou seja, tem uma parcela grande dessa população que nem elegível ao Auxílio Brasil consegue ser. Renato, eu queria te ouvir sobre o aprofundamento das desigualdades regionais. Maior proporção de pobres no Maranhão, mostra esse estudo da FGV, com quase 58%. E aí, quando você faz um recorte ainda menor dentro do Maranhão, região do litoral, Baixada Maranhense, maior pobreza identificada lá, com quase 73% da população. E o maior avanço da pobreza se deu em Pernambuco, com mais de 8 pontos percentuais. Vamos falar um pouco sobre esse aprofundamento das desigualdades regionais, quando a gente olha, por exemplo, para o Nordeste do país? Sheila, no Nordeste, no Norte e Nordeste, todos os estados aí estão abaixo da média nacional desculpa, estão acima da média nacional de pobreza. Ou seja, são os estados com maior índice de pobreza comparado à sua população. Quando você vai para a região sul, Santa Catarina é o estado que tem menos pobreza. Sendo que Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, não chega a ter 6% aí da sua população abaixo da linha de pobreza. O que aconteceu? A pandemia pegou as desigualdades que são históricas no Brasil e vitaminou essas desigualdades. Né? Quem mais sofreu na pandemia, nós já discutimos bastante isso aqui na coluna, foi exatamente aquela parcela da população que já era a mais pobre. O detalhe interessante é que se a gente for comparar esses estados onde a pobreza mais cresceu, hoje nós temos um maior número de brasileiros com dificuldade aí de conseguir colocar o que comer dentro da sua casa, também são os estados com maior índice de rejeição ao governo federal. Não é à toa que uma série de medidas só hoje estão sendo levantadas aí pelo governo, na véspera da eleição, estão sendo levantadas pelo governo para corrigir a pobreza, em especial desses estados. Por quê?
Porque se algo além do interesse eleitoral fosse importante para quem governava o país nesses 2 anos em que teve o crescimento da pobreza, esse crescimento da pobreza não teria acontecido, né? Se talvez essas medidas que em véspera de ano eleitoral são mobilizadas para diminuir a pobreza tivesse acontecido antes, a gente não veria hoje essa situação de pobreza no nosso país. Na verdade, eu queria só fazer uma consideração que é a seguinte, muita gente coloca a meritocracia como o principal ponto de ascensão social, cultural, financeira, econômica, né, Renato? E aí a gente observa o quanto essas medidas, essa eleitoreira demais, mas, enfim, deveria ter sido adotada antes, mas o quanto essas medidas de proteção para essas pessoas mais pobres, elas são necessárias, né? Porque como é que você vai colocar essa questão da meritocracia para pessoas, famílias que vivem com menos de R$ 500 por mês? Aí eu encontrei aqui um estudo da OCDE que mostra que os mais pobres no Brasil podem levar até 9 gerações para atingir a renda média no Brasil. Porque essa pobreza ela vai se perpetuando, não tem como investir em educação, não tem como ascender socialmente, economicamente, quando você ganha só R$ 500 por mês. Né? E para você atingir a renda média no Brasil, a gente está falando. Não está falando de uma pessoa virar rica, uma família se tornar rica. Não, é atingir ali a média. Isso é triste, é muito doído, né, Renato? Olha, Carla, é triste porque é como culpar a vítima pela sua própria situação. Né? Só existe meritocracia quando existe igualdade de oportunidade, quando todos saem do mesmo lugar. E talvez seja essa a principal função do Estado. Admitir hoje que essas pessoas estão nessa situação de pobreza porque não correram atrás daquilo que desejavam, significa admitir, então, que as mulheres que ganham menos do que os homens ganham menos porque não trabalharam como os homens, não correram atrás como os homens, que os negros ganham menos do que os brancos porque, por alguma razão biológica, eles seriam menos inteligentes ou menos esforçados do que os brancos. Todos nós sabemos que isso não é verdade. Todos nós sabemos que o ser humano goza, independente da sua raça, independente do seu gênero, das mesmas capacidades aí de ir adiante. Se esses grupos, que são grupos minorizados da população brasileira, não conseguem atingir patamares de riqueza, é porque a sociedade, que é desigual, não conseguiu gerar a igualdade de oportunidades necessária para a meritocracia de fato funcionar no Brasil.